Por que Shino sempre foi o personagem mais ignorado, mas também um dos mais perigosos de Konoha? Porque ele representa o tipo de força que a maioria das pessoas não entende. Enquanto outros personagens buscam atenção, Shino luta em silêncio, e o silêncio dele é letal. Ele nunca precisou provar nada, e isso o torna ainda mais ameaçador. No estoicismo, se diz que aquele que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista 1000 inimigos. Shino domina o próprio ego, as emoções e até a própria natureza, controlando insetos que drenam energia vital. E talvez seja exatamente por isso que o público o esqueceu. Ele é o tipo de poder que não grita, apenas devora. E você, acha que Shino é subestimado ou apenas mal explorado pelo autor? Por que Shino nunca se destacou entre seus companheiros, mesmo sendo um gênio tático? Porque o mundo de Naruto sempre valorizou o brilho do espetáculo, não o peso da estratégia. Enquanto Naruto, Sasuke e Gaara venciam pelo impacto, Shino vencia pela precisão. No Bushido, se diz que a vitória verdadeira é aquela conquistada antes mesmo da batalha começar. E Shino sempre foi esse guerreiro, aquele que vence pelo planejamento, não pela força bruta. Mas a comunidade de fãs prefere o barulho da explosão ao som de um ataque invisível. Shino é o tipo de ninja que não precisa ser visto para vencer, e talvez seja isso que mais incomoda. Você acha que o autor errou ao não dar mais destaque para Shino? Porque Shino é o personagem mais fiel à essência do que é ser um verdadeiro shinobi? Porque ele entende que o dever vem antes da fama. No confucionismo, o verdadeiro mestre é aquele que cumpre sua função sem precisar de reconhecimento. Shino protege, analisa, age nas sombras e nunca foge da responsabilidade. Ele não busca ser herói, busca eficiência. Em um mundo onde todos querem ser o centro da história, ele representa o ideal original dos ninjas, servir a missão. E talvez por isso ele tenha sido esquecido, porque a essência do ninja é justamente desaparecer. E você, acredita que Shino representa melhor o que um ninja realmente deveria ser? Por que Shino ficou tão ofendido quando Naruto não o reconheceu ao voltar para Konoha? Porque mesmo o mais frio dos corações quer ser lembrado. Aquela cena mostrou que até o estrategista mais racional carrega vaidade e dor. Buda dizia que o ego é a raiz do sofrimento, e naquele momento, o ego de Shino gritou. Ele treinou, lutou, se arriscou e foi esquecido, não por inimigos, mas pelo próprio companheiro de infância. Aquilo que parecia uma piada para o público foi na verdade o reflexo de uma ferida real, a de quem se doa em silêncio e nunca é notado. Você acha que Naruto errou em não reconhecer Shino? Ou isso só reforça o quanto ele é invisível até mesmo dentro da obra? Por que o autor Kishimoto ignorou o potencial do clã Aburame? Porque talvez ele não soubesse lidar com o poder do invisível. O clã Aburame tem uma das habilidades mais únicas do universo ninja, simbiose total entre humano e inseto. No taoísmo, tudo na natureza está conectado, e os Aburame são o exemplo máximo disso. Mas o Kishimoto sempre priorizou o emocional, e Shino representa o racional absoluto. É mais fácil vender lágrimas do que silêncio. O resultado é um dos clãs mais poderosos sendo reduzido a papéis secundários. E você? Acha que se o Kishimoto tivesse explorado os Aburame, o equilíbrio de poder na história mudaria completamente? Porque Shino é o oposto perfeito de Kiba. Porque enquanto Kiba age por instinto, Shino age pela mente. Um é impulso, o outro é cálculo. Um é fogo, o outro é gelo. No budismo, Buda dizia: a mente domina o corpo e não o contrário. E Shino mostra isso em cada movimento. Nas batalhas, Kiba grita, Shino observa. Kiba corre, Shino planeja. Eles representam dois caminhos opostos da mesma essência ninja: emoção e razão. E, no fim, talvez seja essa dualidade que tornava a equipe deles tão equilibrada. E você? Quem acha que venceria em um confronto direto, Kiba ou Shino? Por que Shino foi um dos poucos ninjas que nunca perdeu o controle emocional? Porque ele aprendeu a transformar o medo em observação. No estoicismo, se ensina que o controle das emoções é o primeiro passo da sabedoria. Enquanto outros gritavam e choravam em campo, Shino mantinha calma, calculava e agia. Ele sabia que o pânico é o inimigo mais perigoso numa guerra. E essa frieza o tornou mortal. Mas também o isolou, porque no mundo de Naruto, quem sente é amado, quem pensa é esquecido.
E você, acredita que a frieza de Shino é uma força ou uma fraqueza? Por que Shino seria um dos melhores Hokages, mesmo sem carisma? Porque ele governa pela razão, não pela emoção. No confucionismo, o bom líder não é o mais amado, é o mais justo. Shino pensa como estrategista, age como protetor e decide como cientista. Ele enxerga padrões, entende conexões e respeita o equilíbrio natural. O problema é que o povo prefere líderes com discursos bonitos, não com mentes frias. Mas no mundo ninja, o líder que pensa antes de agir é o que garante a sobrevivência da vila. Você confiaria Konoha nas mãos de Shino? Porque o estilo de luta de Shino é um dos mais cruéis e filosóficos ao mesmo tempo. Porque ele vence drenando a energia vital do inimigo, lentamente. É a vitória da paciência sobre a pressa. No taoísmo, o sábio não precisa lutar, ele apenas guia o fluxo da natureza. Shino faz isso com precisão quase espiritual. Seus insetos são a extensão da sua mente, e o corpo do inimigo virá apenas território de estudo. Ele é a personificação do conceito de vencer sem lutar. E você? Acha que a forma como Shino luta é genial ou desumana? Porque Shino é um símbolo de inteligência, mas também de solidão. Porque quanto mais alguém entende o mundo, mais distante dele fica. Shino observa demais, sente de menos e paga o preço da lucidez. No Zen, se diz que quem desperta muitas vezes se sente solitário entre os que ainda dormem. Shino é esse desperto, o homem que enxerga o todo, mas que raramente é compreendido. Ele representa o peso de pensar demais em um mundo que valoriza quem sente rápido. E talvez essa seja sua maior força e seu maior castigo. E você? Acha que a solidão de Shino é escolha ou consequência? Shinoburami é um ninja que o mundo de Naruto nunca entendeu. E talvez nunca vai entender. Ele é a mente fria em meio às emoções quentes, o silêncio no meio do caos, o equilíbrio entre homem e natureza. No estoicismo, no budismo e no bushido, ele seria o discípulo perfeito. Mas no mundo moderno, seria o incompreendido. Somos a mentalidade geek. E o que aprendemos hoje com Shino é que nem todo poder faz barulho. Alguns apenas esperam e vencem em silêncio. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve e comenta. Shino é gênio ignorado ou apenas o ninja mais subestimado da história?